Olá, gente, muito bom dia. Esse é o programa Café com Bispo, quero saudá-lo com paz. Sejam bem-vindos ao programa de hoje. Hoje, dia 18 de fevereiro, terceiro domingo do mês de fevereiro. Uma coincidência bem interessante, né? São 4 domingos esse mês de fevereiro. E nós estamos já no terceiro domingo. Hoje é um dia fantástico para nós, dia de comunhão, dia de muito bate-papo, de comida boa, de um tempo fantástico aqui na nossa embaixada. Pastor João, muito bom dia. Muito bom dia, querido bispo, muito bom dia, companheiros, muito bom dia a você que está do outro lado a nos ouvir. Desejamos um dia de paz, de graça e em comunhão com a gente, porque daqui a pouco estamos abrindo o nosso café da manhã aqui na Embaixada da Colheita, e onde você é convidado com toda a sua família, seus amigos, pode vir que há alimento sempre, e as portas estão abertas, a gente quer te dar um abraço, quer te conhecer, quer fazer amizade, quer transmitir aquilo que Deus tem levado aos nossos corações, às nossas vidas. E por isso é que estamos aqui a fazer esse programa para chegar a você, mas também, como disse, convidando para participar do café. Sim. Enquanto você participa do café, você pode ficar ouvindo o programa e assim vai tudo bem. Mas aproveitando a coincidência, como diz o bispo, dos 4 domingos de fevereiro, que não são apenas 4 domingos, mas isso acontece em mais de 70 anos para acontecer, 4 domingos, 4 segunda, 4 terças, nós queremos celebrar essa coincidência também no 4º domingo, com um batizado de novos membros da nossa igreja, né? Sim, verdade, João. Então, se você quer participar com a gente, pode entrar em contato, porque nós estaremos efetuando o batismo no 4º domingo do mês de fevereiro, 4º e último domingo. Exatamente. Muito bom dia, querida Loide. Bom dia, meu bispo. Bom dia. Estou de vermelho, tá vendo? Tô ligado, e não desbotou, A mulher de vermelho. Uhum. Bom dia para você que está aí do outro lado, viu? Com muita alegria estamos aqui recebendo você e todo mundo que tem nos ouvido, domingo após domingo. Manda um abraço para todos vocês, viu? Uhum. Muito bem, gente. Nós estamos aqui velozmente avançando pelo livro de João, né? A sua narrativa sobre os episódios que envolviam Jesus e todas as circunstâncias ali. João escreve de uma maneira tão singular, tão própria, revelando algumas coisas que os outros que escreveram não revelaram. Não é nem que não estivessem por ali, talvez alguns não estivessem mesmo, né? Como foi o caso de Lucas, de Marcos, né? Mas algumas coisas marcaram tanto a memória, ficou registrado dentro de João, que ele decide contar coisa que outros não contaram, né? Bispo, bem aí eu passo a crer mais ainda na direção do Espírito Santo sobre a condução da igreja, sobre a condução da elaboração da Bíblia. Veja que 4 discípulos se dispuseram a escrever a história de Jesus, ou parte dela. E cada um vê de uma ótica não contrária, mas cada um olha uma ótica. Sabe, lembra aquela história dos deficientes visuais que foram ao circo olhar o elefante? Um pega na cauda, um pega na orelha, outro pega na tromba, outro passa a mão no paredão, na costela, e cada um traz a sua visão. Isso não significa que cada um tinha um elefante diferente, mas que o que cada um viu complementou, na verdade, aquele enorme paquiderme, né? Sim. É que assim, né, cara, a gente fica registrado pelas coisas que impressionam a gente, né? Que marcam a gente definitivamente. E João faz umas descrições muito interessantes, né? Nós vamos entrar aqui por um caminho, que é o capítulo 9 do Evangelho segundo João, que vai nos dar esses detalhes assim bem peculiares daquilo que estava acontecendo, né? Afinal de contas, ele estava por ali. Ele estava bem perto para ter a sua própria experiência com esse movimento, né?
É interessante que ele diz, caminhando pela rua, enquanto o sol está brilhando, né? Ele vai colocando essas falas, esses registros. Sim. Bem interessante. Vamos Podemos lá, então? começar? Podemos. Então, capítulo 9, primeiro versículo. Caminhando pela rua, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram, Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus disse, vocês estão fazendo a pergunta errada, procurando a quem culpar. Não há nenhuma relação de causa e efeito aqui. Em vez disso, olhem para o que Deus está fazendo. Precisamos trabalhar com energia por aquele que me enviou. Enquanto o sol está brilhando, quando a noite chega, o expediente acaba. Mas enquanto eu estou no mundo, há bastante luz. Eu sou a luz do mundo. Muito bem, vamos dar uma paradinha aqui. Gente, é o que Jesus diz, vocês estão com a pergunta errada. Quantas vezes, João, nós queremos obter uma resposta, mas nós estamos com a pergunta errada? A resposta vem a partir da nossa curiosidade, desculpe aí. Sim. Daquilo que sentimos e estamos na cabeça, desculpe. Não, tudo bem. Estar com a pergunta errada não vai nos conduzir a uma resposta certa. Eu sempre digo, às vezes a gente tem que mudar a pergunta para compreender aquilo que está acontecendo, né? Para se ter resposta. Nem sempre o porquê, às vezes o para quê, né? Nossos porquês, às vezes, não nos levam a lugar nenhum. Há pessoas que estão paralisadas na vida porque a única coisa que elas sabem perguntar é por que comigo? Se você perguntasse talvez para que comigo, né? O que fazer, como fazer, talvez você obtivesse resposta, mas fica trancado numa pergunta que não tem resposta. Eu cansei de fazer perguntas sem obter respostas até o dia que eu descobri que a chave da revelação está na pergunta que eu faço. Então é preciso ser cauteloso, porque o que estava acontecendo ali é que eles estão movidos pela teologia patriarcal da causa e efeito, né? É a mesma que fazem a Jó. Lembra das perguntas a Jó, né? E eles induzem Jó a entender que ele cometeu algum pecado, por isso ele está assim, né? Era pecado oculto na vida dele. Então, esses especuladores não sabem de nada. Deus está ali, fazendo manifestar a sua glória, e eles estão com perguntinhas que não vão levá-los a lugar nenhum. Gente, abramos os nossos olhos, deixemos de culpar quem quer que seja e tentemos encontrar o nosso próprio caminho, nossas próprias saídas, porque Deus está aí o tempo inteiro. Domingo passado, eu estava pregando, estava instruindo a igreja a se movimentar por momentos espetaculares onde a eternidade e o tempo se encontram. É justamente aqui que os segredos são revelados, quando no tempo a eternidade desce e se estabelece amplitude, onde o sol brilha. Nós somos discípulos de Jesus, somos da luz. Então, é preciso a gente ter um pouco mais de quietude e parar de culpabilizar quem quer que seja e o que quer que seja, para que a gente possa fazer uma leitura mais sóbria do que está acontecendo. Tinha sobriedade, tinha uma pergunta sem nexo, não tinha nexo causal, né? Ou era a letra A para eles ou a letra B? Ou Sim. O pai ou a mãe? Sim, exatamente. Ele, o pai ou a mãe, A né? mãe. Ele pecou para que nascesse assim? Como que ele pecou para que nascesse assim? Aí Jesus Se não havia nem identificou, nascido, como pecou, não é? Então, assim, é uma pergunta que ou quer responsabilizar o próprio rapaz pelo que aconteceu, né? Ou então eles estão querendo saber se era maldição familiar, se era, sabe, está acontecendo tudo e vai acontecer um baita de um milagre e esses caras estão querendo culpar, né?
Não é diferente no que acontece hoje em nossos dias. Essa síndrome de fofoqueiro, fofoqueiro nós vamos encontrar mais adiante, mas essa síndrome da natureza humana, querer encontrar esses porquês, está sempre dentro da gente. Muitas vezes nós vemos alguém que conhecemos na igreja, que conhecemos correto, cordato, e de repente entra em dificuldades, a primeira coisa que a gente encontra é uma razão por que ele está passando aquilo. Uhum. Uma culpa para ele. Nós somos julgadores. O cara estava tão bem com a igreja dele, de repente vai para o ralo, a gente vai encontrar erros, desgraças na vida desse homem que levaram a tal desastre. E Jesus está nos dando aqui uma lição e que a gente aprenda. Aprendamos o que Jesus está dizendo. Vocês estão fazendo a pergunta errada. Vocês estão se preocupando com causa. Eu me preocupo com aquilo que eu devo fazer. E nos versículos que nós vamos achar logo adiante, a gente vai entender que Jesus se preocupa até com as pessoas aparentemente insignificantes. Aquele homem era um esmolê na porta do templo, não era isso? Uhum. De repente Jesus para, sem nenhuma conversa, ou sem nenhum rogo dele, sem nenhum pedido, Jesus para e lhe dá atenção. Uhum. E nós muitas vezes julgamos que Deus não dá atenção àqueles cujo o procedimento, cuja atitude, cujo caráter destoa do nosso julgamento. É uma teologia muito quadradinha, né, João? A gente tenta encaixotar Deus dentro dos nossos argumentos teológicos, né? Filosofando Deus dentro de um quadrado, estabelecendo um diálogo de dualidade, enquanto que Deus não está preso aos padrões da gente, não é? Ele não está obrigado a fazer aquilo que a gente acredita que ele tem que fazer. Ele fará o que tem que ser feito. Ontem eu li uma matéria que arrepiou-me de ver quanto ainda se pensa dessa natureza. Um determinado política cristã entrou em dificuldade com a sua denominação e resolveu trazer o seu poder político e fazer o pré-carnaval, ou seja, o pré-retiro, né? Escolheu uma cidade para fazer isso, trazendo uma cantora de renome. De repente montam o palco e um vendaval assopra na direção do palco e derriba o palco e cancela o show. Tudo bem, aconteceu. O desagradável foi a resposta de muitos obreiros, e eu ouvi de um, que aquilo era um castigo de Deus porque ela destoou politicamente da orientação política da convenção e, por conseguinte, estava recebendo o castigo das atitudes que resolve tomar. Eu fiquei pensando, que pobreza. Será que Deus é tão mesquinho? Uhum. O Deus é tão ladista que prefere ficar do lado daqueles que julgam se está certo e castigar aqueles que nós mesmos julgamos que estão errados? Uhum. É uma loucura, gente. Sim, agora a gente parece loucura. É essa mente escassa, João. Essa mente escassa que não consegue ver um palmo diante do seu nariz, que tem que criar uma história, tem que inventar um caso, tem que se articular para justificar o injustificável. Acho que a gente precisa ser... Tem uma canção do Max Witt que diz assim: na vida nem sempre a gente sabe os porquês e a vida passa com rapidez. Eu dizia ainda há pouquinho que há pessoas que estão travadas com seus porquês e não saem do lugar. Estão presas, atadas. Há coisa, gente, que a gente só vai entender ali na frente. E outra coisa que há coisas que a gente nunca vai entender. A nossa compreensão humana é muito limitada para entender determinadas coisas. A gente não entende de amendoim, vai querer entender da vida dos outros, né? O que Deus anda fazendo na vida dos outros. Eu acho que esse caráter julgador não é uma coisa boa para quem decide andar com Cristo. Nós temos esse parâmetro no livro de Jó, na história de Jó, né? Os 4 homens sábios, homens provos, homens
aparentemente honestos, passaram dias ali fazendo o julgamento da situação de Jó, e que a gente olhando de solar e passando, apenas olhando a mensagem deles, se a gente não fosse no final da história, a gente ia entender que até achar que eles tinham razão. Porque eles usaram palavras, argumentos bonitos, usaram lógica, né? Lógica, talvez teológico, alguma coisa que, se a gente não fosse até o final da história, ia entender que eles estavam cheios de razão. De repente, depois de tudo, o que é que Deus chama Jó e diz? Eu estou com raiva desses teus amigos, eu estou indignado com eles. Deus dizendo a Jó, se tu não intercederes por eles, eu vou acabar com eles. Ou seja, o que é que a gente consegue com Deus tentando julgar o outro? A sua indignação contra nós. Sim. Assim foi lá no livro de Jó. Sim, João, porque eles estavam amarrados aqui, eu chamei de teologia patriarcal. Ele está assim porque aconteceu alguma coisa antes, não é? Ele está colhendo o fruto daquilo que ele plantou. Como as pessoas fazem a relação hoje, né? Fulano está passando por essa dificuldade, é porque com certeza está merecendo. Semeou, né? Procura achar uma razão para aquilo que está acontecendo. E aqui Jesus fala para os discípulos, em vez disso, olhem para o que Deus pode fazer. Em vez de você estar especulando, criando julgamentos, disse-me disse, vamos pegar isso que aconteceu e olhe para o que Deus pode fazer na vida desse homem. Precisamos trabalhar com energia por aquele que me enviou. Não vamos perder tempo. Jesus está dizendo assim, deixa esses mexericos de lado. Vamos fazer o que precisamos fazer agora, né? Em vez de ficar esmiuçando por quê, quem foi e o que aconteceu. Jesus, vamos trabalhar naquilo que é necessário. O que era necessário fazer naquele momento, né? Era socorrer esse homem. E a coisa muito mais nobre para fazermos na igreja, para ensinarmos na igreja, do que ficar olhando para corte de cabelo, para a roupa, para o colar, para o brinco. Há coisas muito mais nobres que nós temos que fazer com as ovelhas que estão diante da gente. Ensinar a palavra, ensinar a conduzir a viver com dignidade, muito mais do que ficar olhando para comportamentos de veste, de cabelo e etc. E, infelizmente, ainda hoje nós temos lugares onde essas coisas são muito mais fortes do que basicamente o ensino da palavra e como viver por Cristo. E o Senhor diz, vamos fazer enquanto o sol está brilhando, porque a noite vem e à noite o que tudo acaba. Enquanto o sol está brilhando. Vamos resolver, meu bispo, enquanto é dia, enquanto o sol está brilhando. Não deixar para depois não é a melhor deixar coisa para a se depois. fazer, né? Eu gosto muito quando o apóstolo Paulo ele fala que vamos olhar para frente. Não vamos ficar aqui engatados com as coisas que estão no passado. Vamos apenas dar uma olhadinha para lá, como uma referência de um aprendizado. E vamos seguir em frente. E as pessoas aqui ficam olhando. Quem pecou? Né? Por que fulano está assim? É por causa do pai? É por causa do casamento? Por que o casamento está assim? Porque o filho está nas drogas? Com certeza não está orando, não está lendo a Bíblia, Deus não está falando, está procurando uma causa e efeito. E Jesus disse, não, nem tudo é isso. Tem coisas que vêm para que a família veja a glória de Deus acontecer. Para que o casamento, olha, tem uma hora... Foi o que aconteceu no casamento, né? Acabou a água para que acontecesse ali, para que eles pudessem ver a glória de Deus acontecer naquele casamento. Acabou o vinho. Acabou o vinho, né? E veio a água. Transformou a água em vinho. Água até tinha, não tinha vinho. Quando Jesus passa, quando ele entra em ação, a coisa muda. O problema, a dificuldade que nós temos é muitas vezes não ver que ele está passando, que ele está ali por perto, que é ele. Os discípulos interrogam Jesus do ponto de vista judaico. Mestre, quem pecou? Ou seja, chamaram de mestre. Ou seja, era um homem que sabia da lei, que conhecia a lei. E conhecia, como disse o bispo, o regime patriarcal, né? Mas eles não indagaram, eles não perguntaram o que tu podes fazer por esse mestre.
Olha, mestre, esse homem está aí, já um homem de mais de 30 anos, pedindo esmola. Ele pode ser útil, pode fazer alguma coisa por ele? Eu estou falando de muitas vezes nós vivemos uma religiosidade sem a menor misericórdia, sem a menor generosidade com aqueles que estão por perto da gente. A gente pode até fazer alguma coisa por ele, mas ou colocá-lo diante de Deus nas nossas orações para que a vida dele se reverta. Mas muitas vezes nós queremos que ele continue assim, para que nós tenhamos um escudo, uma muleta, para nos gloriarmos, para ajudar e dizer assim, eu estou ajudando fulano que está em dificuldade. Por que não oramos e dizemos, Senhor, faz dele melhor do que a mim, enriquece ele, dá bens para ele mais do que tu destes a mim? Então, em vez de olhar para o futuro, o que Jesus diz? Olhai para as coisas que são do alto, né? Que estão para frente. E eles estavam olhando para um passado que não tinha sentido nenhum. Que essa manhã a gente tem essa lição de parar, de olhar para o passado como castigo na vida de alguém e colocarmos esse alguém diante de Deus para que ele alcance a misericórdia, para que aquele simples lodo, aquela laminha provoque um efeito de tamanha grandeza na vida daquele homem ou daquele ser a quem nós estamos nos referindo, que impacte a sociedade em volta. Lembra que aquele ato de Jesus impactou toda a sociedade de Jerusalém? Muitas vezes uma atitude simples e nobre da nossa parte dá um tchan na vida de uma pessoa tão grande que ele vai impactar a comunidade onde ele vive. Sim, cara, agora você vê, né? Parando aqui para pensar. Os caras estão querendo saber da vida do cara. O cara é cego de nascença, eles estão preocupados com o cara, eles estão preocupados. E isso me remete à sociedade moderna, que está interessada na notícia, não naquilo que a pessoa está passando. Não quer saber como você está, quer saber o que aconteceu. Sabe a sutil diferença em querer saber o que aconteceu e saber como é que você está? Parece que o interesse está na notícia, não no estado da pessoa. A preocupação deles é quem pecou. Ele pecou ou pecaram seus pais? Me conte a história. Vamos investigar por que ele está assim. Cara, ali era para aquela gente estar cheia de compaixão, né? Cheia de compaixão. E Jesus, como disse o pastor João, pega sua saliva com o barro e abre os olhos daquele homem sem indagar que fizeram seus pais, o que ele fez, se houve algum problema. É facilitar a vida das pessoas, não embrulhá-las nesse papel, não é? Para que a notícia seja revelada, para que se conte o que aconteceu. Pouco importa. Expor a pessoa, né? Sim, Isso. pouco importa o que fizeram seus pais, pouco importa o que ele fez. A gente pode tirar essa cegueira dele. Por que vai ficar indagando? Por que vai ficar questionando se a questão ali é que seus olhos se abram? Eu quero aproveitar para orientar o que eu tenho feito a partir de algumas situações na minha casa. Acontece um acidente de carro e a gente vai visitar o acidentado e se preocupa mais em saber como aconteceu e não o que ele está passando. Eu tenho orientado, por favor, quando você for visitar alguém que está numa situação, passou por um acidente, por um trauma, não pergunte como aconteceu, porque você está trazendo de novo aquele trauma à tona. Pergunte como ele está, o que você pode fazer, como você pode ajudar, qual é o seu papel na vida dele para melhorar, para fugir daquele trauma e não traga aquele acontecimento à tona novamente. É dolorido você perguntar, e aí, como é que foi? Quem é o culpado? Foi o outro ou foi você? E aí, como é que vai ser? Gente, vamos pensar na pessoa que está traumatizada e necessitada da nossa atenção e não da nossa curiosidade absurda. Verdade, cara.
que os nossos interesses sejam em pessoas, não em fatos, não é? Amém. Que as pessoas se sintam acolhidas, devidamente acolhidas, amadas e aceitas. E seguras. E seguras, e não ficar especulando coisas que não é da nossa conta, não é não? Vamos ali tomar um cafezinho e a gente volta já já. Muito bem, gente, voltando aqui ao episódio do cego, que todo mundo quer saber o que aconteceu antes mesmo que ele fosse curado, estava todo mundo querendo ouvir a história do cara, o conto dele. O reality está montado. A gente quer saber o que anda acontecendo com a vida desse cara. E Jesus não está nem aí pelas coisas que passaram, de quem era a culpa. Jesus estava interessado em compartilhar a luz, em ver a glória de Deus se manifestar ali, em facilitar a vida daquele homem aflito, à busca de cura. Aí nós paramos bem no versículo 6 do capítulo 9, né? Você pode fazer a leitura, Loide? Vamos sim. Dito isso, ele cuspiu no chão, fez uma mistura de barro com a saliva, esfregou a mistura nos olhos do cego e disse: vá, lave-se no tanque de Siloé. Siloé significa enviado. O homem foi, lavou-se e passou a enxergar. Momentos depois, a cidade estava em alvoroço. Os parentes do homem e aqueles que, ano após ano, o conheciam como mendigo cego, perguntavam: esse não é o homem que conhecemos, que se sentava aqui e mendigava? Outros diziam: é ele mesmo. Dá uma paradinha aqui. Cara, tá entendendo? Eles não estão felizes porque o cara está vendo. Eles estão novamente ligados à história desse cara que estava ali mendigando o tempo inteiro. Eles estão atrás de histórias. Há um grupo de pessoas na vida, João, não é na vida desse cara não, na vida, na nossa vida, que tudo que elas querem não é saber como é que eu estou indo. Eles deviam estar admirados, perguntarem a ele como foi sua experiência, qual é o que está acontecendo contigo nesse momento. Não, eles estão ali novamente à busca de história, estão fazendo uma leitura da vida desse cara, estão interessados na história contada, não no impacto que isso causou na vida deles, né? É ele mesmo, é ele mesmo. É ele mesmo. Agora vamos entender aqui, esclarecer um pouco aqui, porque a gente já vem tratando há muito tempo, e sempre quem estava questionando os feitos de Jesus eram os fariseus, né? Aqui não eram os fariseus que estavam questionando. Era a turma que estava ali por perto, fofoqueiro de plantão. Pessoas que se preocupam muito mais com a vida alheia do que com a sua própria. Não eram os fariseus, eram os vizinhos, era a família ali. Quem primeiro começou o tumulto não foram os fariseus que a gente leu no livro de Marcos, de Mateus, de Lucas. Sempre os fariseus questionando, criando situações. Aqui não foram os fariseus, eram os fofoqueiros de plantão, pessoas comuns, que estavam ali e não se ocupavam de outra coisa, a não ser de questionar o que estava acontecendo. Tanto que eles foram, nós vamos ler mais adiante, que eles levaram a questão aos fariseus. Mas eu também quero me parar para outra coisa aqui. E tendo dito isto, cuspiu na terra com a saliva, fez lodo e untou os olhos do cego. Uhum. Aquele cego não foi amarrado e nem pressionado para aceitar a atitude de Jesus. Uhum. É preciso que haja um consentimento para que Deus opere na tua vida. Não há como uma operação divina se não houver consentimento, se você não abrir-se para aquilo que está acontecendo, as coisas grandes. Aqui não se diz que o cego foi amarrado, foi subjugado, foi seguro por alguém. E olha que não era tão higiênico aos olhos dos judeus o que estava sendo feito. Saliva e terra passar nos olhos é um tanto quanto escrupuloso do ponto de vista comum.
E esse homem talvez tenha tomado conhecimento, eu creio sim, do que ia acontecer com ele, ou seja, do que estava sendo o processo que estava acontecendo. Ele se deixou acontecer e recebeu, de fato, aquilo que ele mais talvez almejasse, a sua visão, ser um homem normal. Muitas vezes nós nos questionamos ou nós queremos que Deus opere na nossa vida, mas do nosso modo, não da forma dele. Pequenas coisas nós rejeitamos porque nós queremos logo coisas grandes. E quando são das coisas pequenas, que você encontra na Bíblia: ninguém despreza os humildes começos. Não é assim? Uhum. Então, aquele homem aceitou a situação não como uma humilhação. É tanto que a gente vê depois a expressão dele, uma expressão altaneira, uma expressão equilibrada, uma expressão de uma pessoa conveniente naquilo que estava dizendo. Pastor João, e Jesus usou o recurso que estava ali perto, né? Usou o recurso que estava ali. Lógico, na verdade, eu não sei por que Jesus cuspiu no chão, fez aquele lodo. Ele podia simplesmente dizer: abre os olhos, porque mandou ele para o tanque de Siloé. Interessante. Não dá para a gente entender muito bem o que é isso. Jesus, né? Nem foi para dentro do templo, para um palanque, para fazer esse milagre, né? Como diz ele mesmo, escondidinho ali. Como diz o outro, é ficar procurando pelo em ovo, não é não? Não. É ficar procurando pelo em ovo. Simplesmente aconteceu, foi isso. Aconteceu da maneira tão simples, mas aos olhos das pessoas foi espantoso, né? Era a sua maneira de fazer. Jesus sempre teve o seu jeito peculiar de fazer as coisas. Ele, quando queria alimentar a multidão, ele subia para um monte onde não tinha padaria, onde não tinha comida, né? Ele, quando queria mostrar aos discípulos a unção que havia nele, ele saía caminhando no meio do mar. Não era no meio de grandes multidões. Ele acalmava uma tempestade no meio do mar, onde só estava ele e os discípulos. É o modo próprio de Jesus, e não tente entender ou tentar explicar o modo como Jesus faz. Vamos aprender com o cego. Não sei, só sei uma coisa: aconteceu. E os outros diziam: é ele mesmo. Mas alguns bispos, alguns duvidavam. Não pode ser o mesmo homem, de jeito nenhum. É só alguém parecido com ele. Meu Deus. Dizem que ele tinha só um alguém gênio parecido com ele. Mas o homem confirmou: sou eu mesmo. Eles o interrogaram: como você conseguiu enxergar? Um homem chamado Jesus fez uma mistura, esfregou nos meus olhos e disse: vá a Siloé e lave-se ali. Eu fiz o que ele disse, lavei-me e comecei a enxergar. Então, onde ele está? Eu não sei. Eles levaram o homem aos fariseus, porque o dia em que Jesus fez a mistura e curou a cegueira dele era sábado. Os fariseus o interrogaram de novo para saber como ele havia conseguido enxergar. Ele respondeu: ele pôs uma mistura em meus olhos. Eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus resmungaram. Obviamente, esse homem não pode ser de Deus. Ele não guarda o sábado. Outros argumentaram: como um homem mau pode realizar milagres, atos que revelam o próprio Deus? Assim houve divisão entre eles. Eles voltaram a interrogar o cego. Você é o perito aqui. Ele abriu seus olhos. O que você tem a dizer sobre isso? Ele disse: ele é um profeta. Os judeus se recusavam a acreditar que aquele homem havia sido cego a vida toda. Então chamaram os pais do homem, que agora enxergava muito bem, e perguntaram: este é o filho de vocês? O que vocês dizem, que nasceu cego? Então, como ele pode ver agora? Seus pais disseram: sabemos que ele é o nosso filho e sabemos que ele nasceu cego. Mas não sabemos como veio a enxergar. Não temos a menor ideia de quem abriu os olhos dele. Por que vocês não perguntam a ele? Já é adulto, pode falar por si. Os pais dele falaram assim porque tinham medo dos líderes judeus, que haviam determinado que quem afirmasse que Jesus era o Messias seria expulso da sinagoga.
Foi por isso que os pais disseram: perguntem a ele, já é adulto. Eles convocaram o ex-cego pela segunda vez e disseram: deu crédito a Deus. Sabemos que aquele homem é um impostor. Ele replicou: não sei nada sobre isso. Mas de uma coisa eu tenho certeza: eu era cego e agora vejo. Eu era cego. Eles perguntaram: como ele fez isso a você? Como ele abriu os seus olhos? Já contei mais de uma vez e vocês não ouviram. Por que querem ouvir de novo? Querem se tornar discípulo dele? A resposta deixou-os furiosos. Discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Temos certeza de que Deus falou a Moisés, mas não temos ideia de onde saiu esse homem. O homem respondeu: impressionante. Vocês alegam não saber nada a respeito dele, mas o fato é que ele abriu os meus olhos. É fato bem conhecido que Deus não age por meio de pecadores, mas ouve quem vive em reverência e cumpre sua vontade. Ninguém jamais ouviu falar de alguém que tivesse aberto os olhos de um homem que nasceu cego. Se esse homem não viesse de Deus, não seria capaz de fazer nada. Eles disseram: você não passa de um Zé Ninguém. Como ousa querer ensinar? Então correram com ele dali. Não, só uma paradinha aqui. Gente, é o que eu estou insistindo. Em momento nenhum, eles quiseram saber como ele se sentia agora vendo. Eles não estavam compartilhando da alegria desse homem que agora pode ver. Eles estão atrás do que aconteceu num dia de sábado. A história não é lodo, a história não é barro, não é o tanque de Siloé, a história não era se ele era cego de nascença, a história é o sábado. Aquele que é senhor do sábado cura aquele rapaz num dia de sábado, e eles estão ali, e eles dizem bem: nós somos discípulos de Moisés, porque estavam presos a uma lei fria que imobilizava qualquer bem, inclusive no dia de sábado. Eles estavam entendendo o mal que Moisés escreveu. Nem discípulo de Moisés eles eram, na verdade. É assim que eles se diziam. Mas se fossem discípulos de Moisés de verdade, eles teriam interpretado de maneira diferente o que eles estavam interpretando. Puxa, é tão difícil, às vezes, a gente compartilhar a alegria dos outros. Será que a gente não pode se alegrar com aquilo que o outro obteve como vitória na vida dele? Não, eles estão atrás de pegar Jesus numa falha, num dia de sábado. Sempre esse sábado estará ali. E eu não estou aqui me agonizando com alguém que decide guardar o sábado. Guarde o dia que você entender que deve guardar. Se o sábado, se domingo, não vamos entrar nessa pendenga sem fim. Nem todavia hostilizar quem guarda o dia que quiser. Né? Exatamente, nem todavia hostilizar quem guarda o dia que puder e quiser e desejar guardar. Então não é um problema. O sábado não é um problema para ninguém. Mas o domingo também não é, a segunda também não é, a terça também não é. Não há um problema. Não há nenhum problema. É que esse sábado para eles era de uma fixação terrível. Eles imobilizavam qualquer ato de bondade. Jesus está curando, gente, preste atenção nisso. Jesus está curando. Jesus não está fazendo nenhuma anarquia, Jesus não está insultando ninguém. Ele está simplesmente curando um cego de nascença, porque é num dia de sábado, eles querem se aferrar nisso para que, de alguma forma, eles possam prender Jesus, insultá-lo, quem sabe matá-lo. Já começa a perseguição. E este homem também,
ele é corajoso, né, bispo? Sim. Porque ele não se escondeu. É diferente a atitude de Pedro. Não é você, não, eu não. Eu nem conheço esse homem. Sim, Nicodemos, que vai ter com Jesus à noite, para ninguém ver, né? E este homem aqui, em plena luz do dia, ele se mostrou, sou eu mesmo. Ele, sou eu mesmo. Eu não sei de nada, só sei que eu era cego e agora eu estou vendo. Sou eu, gente, sou eu mesmo, estou aqui, ó. Ele se mostrando, se lançando, né? Muito ousado, muito diálogo corajoso. desse homem me faz voltar a um programa passado, quando os fariseus disseram que Jesus não tinha estudo nenhum. Aqui está me deixando claro que o judeu, por natureza, precisa ser instruído. Apesar de ele ser um homem que pedia esmola, mas ele entendia da lei. Ele entendia das coisas que aconteciam. Percebe o diálogo dele com os fariseus? Vocês estão querendo tornar seus discípulos? E ele vai falando coisas ali de quem é entendido e quem é versado no conhecimento da lei, no conhecimento da história. Quem ali era um cego que pedia esmola. Mesmo assim, havia sido instruído. Sim, verdade, João. Onde é que nós estávamos mesmo, Lloyd? 35 agora. Deixa-me dar uma paradinha aqui para ver uma coisa que sempre me questionou aqui, sempre me trouxe à mente. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. E isso alguém tenta trazer como verdade. Veja bem como está escrito. Nós sabemos. Que eles estavam dizendo, é conto, é falácia entre a gente, mas isto não é palavra de Deus, isto não foi dito por profetas, isto não foi dito por Moisés, que Deus não ouve pecadores. Era um dito corrente entre os judeus, era um ditado, era um dito popular, uma crença popular entre os judeus. Nós sabemos. Ele não está dizendo, afirmando que alguém disse isso. Então, como é que Deus não ouve pecadores? Eu não sei se já contei para vocês, eu acho que já, num programa, mas eu vou repetir hoje. Eu conheci um menino epilético que já tinha quase 15 anos e ele dava crises horríveis. Família crente, o pai desviou, se afastou-se da igreja, começou a beber, a fazer loucura. E o menino em casa, há 3 dias em crise epilética tremenda. E o pai, na orgia, deixou a família e foi para a cidade, ficava 14 quilômetros ali, 14, 18 quilômetros, estava com 3 dias também bebendo, fumando jamba, andando pelos bares, por onde não devia. E o pessoal em casa lamentando e imaginando que o menino fosse morrer. Na verdade, 3 dias em crises intensas epiléticas. Ele chega em casa bêbado, vê aquela multidão de gente por ali, irmãs que foram orar, e ele olha aquilo, se enfurece, salta do seu burro, e do jeito que ele veio, dá bafo de cachaça, de diamba, entra no quarto, se joga em cima do filho e diz, Deus, quem está falando contigo é este desgraçado que chegou bêbado, mas que crê em ti. E eu estou querendo falar contigo para que tu cure meu filho. Abraçado no filho, ele chorava e orava a Deus. E eu dou testemunho disso. Esse menino hoje tem mais de 30 anos, nunca mais teve uma crise epilética. Deus não ouve a pecadores? Deus ouve sim. Deus ouve sim, porque Deus, o que Jó disse? Que és como tu, que mesmo morando nas alturas, te inclina para ouvires o homem, o pobre homem aqui na terra. Então eu queria desfazer isso, não do que está escrito, mas de como tem sido interpretado. Nós sabemos, eles sabiam, mas era apenas voz corrente entre eles. E nós cá sabemos que Deus ouve quantos o buscam. Bem, é isso. Você me procurar, você me buscará, né? E vai me encontrar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, o vosso coração não quer dizer limpo dos vossos pecados, quer dizer, invoca-me e responder-te-ei. Aí não cria condição, não quer dizer que nós temos que viver de qualquer forma para termos comunhão com Deus, mas quer dizer que no momento de dificuldade, no momento em que o nosso coração se volta para Deus, Ele não imputa os nossos pecados, não cria
E muita gente usa o termo de Isaías quando diz: os vossos pecados causam separação entre vós e o vosso Deus. Se estribam naquilo de forma errônea para exatamente tolir aqueles que querem um favor de Deus, mesmo não sendo crente da igreja dele, mesmo não sendo aquele religioso de qualquer denominação. É errado, não é correto, Deus ouve sim. Os judeus que sabiam que Deus não ouve pecadores, mas nós não sabemos disso. Nossa crença é diferente. E não quer dizer que estamos indo de encontro ao que está na Bíblia. Queremos dizer que precisamos ver o que o Escrito quer dizer. Pastor João, versículo 35 diz assim: Jesus soube que eles o haviam expulsado, procurou por ele e o achou. Então perguntou: você acredita no Filho do Homem? O homem disse: Senhor, mostre-o a mim, para que eu possa crer nele. Jesus disse: você está olhando para ele. Não reconhece a minha voz? Senhor, eu creio, exclamou o homem e o adorou. Então, Jesus disse: vim ao mundo para pôr todas as coisas às claras, para estabelecer as distinções, de modo que quem nunca viu possa ver, e os que têm a pretensão de ver pareçam cegos. Alguns fariseus casualmente ouviram a conversa e indagaram: você está nos chamando de cegos? Jesus disse: se vocês fossem realmente cegos, não teriam culpa. Mas a partir do momento que se declaram capazes de enxergar, se tornam responsáveis por seus erros. Olha aqui, pastor João. Eu quero primeiro pensar ali, como o bispo Renato frisou várias vezes, eles não estavam preocupados na condição, na alegria, na recuperação do cego. É tanto que eles expulsaram do templo. Lembra do versículo? Sim. Eles o expulsaram, tiraram dali. Uhum. Ou seja, muitas vezes a nossa crença, a nossa religião, o nosso escrúpulo religioso afasta, joga pessoas fora. Diz um certo pregador que o único exército que não socorre seus feridos é a igreja, né? Uhum. Joga para fora, mata, execra e manda embora. E eles aqui não acolheram com grandiosidade. Expulsaram do Expulsaram. templo. E o interessante, pastor João, que Jesus foi atrás dele, procurou por ele e achou. Esse é Jesus. Esse é Jesus. É lindo, olha, foi atrás dele, procurou por ele. E achou. Isso é tremendo demais, e né? Se revelou para ele. Se revelou, fez uma pergunta para ele, e a pergunta certa, né? O que a gente está falando aqui, que não basta perguntar, tem que ser a pergunta certa. E Jesus perguntou para ele: você acredita no Filho do Homem? Uhum. E ele disse: sim, Senhor, mostre-o a mim, para que eu possa crer nele, depois de tudo que tinha acontecido com ele. Nele, mostre para mim, para que eu possa crer nele. E Jesus ali, como diz o pastor João, o quê? Se revelou. Sim, é justamente isso, Lloyd e João. Jesus mostra o verdadeiro interesse pela pessoa. Jesus, depois de fazer um milagre, vai para o pós-venda, né? Ele vai ao homem, ele está interessado naquele cara. Ao invés de perguntar a ele qualquer outra coisa, Jesus revela seu interesse pela pessoa dele, pelo sagrado que há nele. Não havia nenhum interesse pelo sagrado na pergunta daqueles que estão indagando antes do fato de Jesus procurá-lo, encontrá-lo e apresentar-se a ele. Não havia interesse na pessoa, havia interesse no fato, porque por trás do fato havia uma armadilha preparada. Mas o que Jesus faz? Ele se interessa pela vida daquele sujeito. Que a gente tenha um pouco mais de Jesus e um pouco menos de fariseus. Que a gente se interesse pelas pessoas e não exatamente por suas histórias.
Jesus, quando se revela a alguém, ele não pergunta de onde veio, o que fez, ele está interessado naquela pessoa e o que aquele encontro representou na vida dela. É isso, é o que deve ser o nosso interesse na vida das pessoas, o que está acontecendo na sua vida agora, nesse momento. O que é que está acontecendo contigo? O que se passa dentro de você? Pô, estou atrás da vida pregressa do cara. Jesus nunca se interessou em vida pregressa de ninguém. Nem mesmo da pecadora, nem né? mesmo, exatamente. Nem do passado dela, João. Como era o nome do cara, onde foi encontrada. Se era casada, se não era. Que nós nos interessemos pelas pessoas. Isso muda a pregação do Evangelho. Vamos ali tomar um cafezinho, gente? E a gente volta já já. Olá, gente, muito bom dia. Esse é o terceiro episódio do programa de hoje e nós deixamos esse episódio do homem que foi curado, cego de nascença. A gente termina com chave de ouro, Jesus mostrando da importância que as pessoas têm, que seus olhos estão na vida delas, dando a ele esse valor extraordinário de se aproximar dele, procurá-lo, se aproximar dele e ressignificar a vida, a trajetória desse homem que agora vê e que não entende muita coisa, mas tem uma experiência fantástica com aquele que é da luz, aquele que abre seus olhos e ainda que seja num dia de sábado. Vamos para o capítulo 10 agora, e nós vamos para outro cenário interessante sobre a vida de Jesus. Gente, é tão importante a gente capturar as falas de Jesus. Tem até uma Bíblia que eles escreveram aí, tempo atrás, que toda a fala de Jesus está grifada em vermelho, né? Tem em casa. Para que a gente observe bem o que Jesus disse, porque o que ele disse nos importa tanto, que deve ficar gravado no nosso coração, não só na nossa memória, mas no nosso coração, para nós aprendermos os movimentos livres e leves da graça de Deus. Indo para esse capítulo 10 de João, que é um capítulo fantástico, né? Jesus vai contar coisas preciosíssimas e a gente já vai começar a ler, né, Loide? Agora. Versículo 1 do capítulo 10. Isso. Vou tentar ser o mais claro possível. Se alguém pula ou arromba o aprisco das ovelhas em vez de passar pela porta, não é para fazer boa coisa. É um ladrão de ovelhas. O pastor passa pela porta, o porteiro abre a porta para ele e as ovelhas reconhecem sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e é o guia delas. Quando estão fora do aprisco, ele as conduz e elas o seguem, porque conhecem sua voz. Elas não seguem a voz de um estranho, vão se dispersar, porque não estão acostumadas a essa voz. Jesus contou essa história simples, mas eles não tinham ideia do que ele estava falando. Então tentou de novo. Vou ser explícito então. Eu sou a porta para as ovelhas. Os outros são de má índole, ladrões de ovelhas, todos eles. Mas as ovelhas não os ouvem. Eu sou a porta. Quem passar por mim será bem cuidado. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que eles tenham vida, uma vida de verdade e eterna. Uma vida melhor e mais rica que qualquer outra com que tenham sonhado. Vamos parar só um instantinho aqui, para eu capturar umas coisas, né? Eu sempre paro para pensar na proposta da vida abundante que Jesus nos revela dar quando nós passamos por Ele e estamos inseridos nele.
A vida abundante que ele nos propõe é fantástica. Quando a gente experimenta, a gente tem certeza, eu passei pela porta, porque é de uma grandeza tão grande entrar no mundo do Evangelho, gente. O Evangelho tem o pendor para as grandes coisas. Por isso, ele nos dará uma vida abundante. O Evangelho nos fará maior, ou maiores do que jamais podíamos imaginar que seríamos. O Evangelho nos faz maiores do que o medo que sentimos, do que os preconceitos que nós temos. O Evangelho tem o pendor para nos tornar maiores do que a escassez que vivíamos. Ele tem o pendor para as grandes coisas. É entendendo isso que a gente pode compreender o poder da vida abundante concedida a nós. Fará de nós pessoas maiores que a escassez e a pobreza. Ele nos dará dignidade. Dignidade para a vida, dignidade para caminhar pela vida, transbordando, supridos em tudo aquilo que uma vida escassa não é capaz de dar. Olhando para esse cenário, Jesus se diz ter passado pela porta, e depois ele se chama de porta. Você lembra que Jesus nasce como ser humano, passa pela porta, ele nasce como ser humano, ele se identifica com seres humanos, e aquele que nunca nasceu nesse planeta, ou seja, aquele que pulou a cerca lá no Éden e vive pulando a cerca em cada manifestação demoníaca, usando corpos para se manifestar, porque nunca teve corpo para se manifestar aqui na Terra. Ele é ladrão, salteador. A proposta de Jesus é a proposta de uma vida melhor, de uma vida abundante, de uma vida onde a eternidade começa agora, de uma vida cheia de plenitude. A proposta dele é que você passe delicadamente pela porta que é ele mesmo. Atravessando esse portal chamado Jesus, você entra num aprisco de abundância, de ideias abundantes, criativas, fantásticas, de uma alma abundante, com um repertório intenso. Mas se você não passa pela porta, você fica na escassez de um terreno árido, seco, sem capim verde, sem água fresca. Então, é bom você perceber essa proposta e decidir-se entrar pela porta. Ele é a porta que nos conduz às delícias desta vida, né? Quando Jesus falava aos judeus de sua porta, é possível que ele estivesse se referindo a um fato acontecido nos tempos de Neemias, quando veio restaurar os muros de Jerusalém. Neemias vem restaurar os muros de Jerusalém e, junto com o sacerdote Eliasibe e seus auxiliares, eles criam uma porta junto ao templo chamada Porta das Ovelhas. Para que era aquela porta? Todas as ovelhas trazidas ao sacrifício, trazidas à oferenda, a oferta a Deus, passavam por aquela porta. E ao passar por aquela porta, logo depois da porta havia um tanque. E essas ovelhas eram lavadas. Eram limpas. Entravam pela porta e subiam na área onde seriam sacrificadas, limpas, prontas para serem oferecidas. Sacrifício pronto para ser feito. Eu creio que Jesus esteja dizendo aqui para os judeus, trazendo a sua verdadeira revelação. Eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á. Ou seja, ficará limpo. Quem passar por mim ficará limpo, pronto para ser oferecido a Deus. E o que é que Paulo diz? Rogo-vos que ofereçais os vossos corpos em sacrifício a Deus. Então, Jesus está dizendo aqui, eu sou a porta. Ele está falando aquilo que eles conheciam.
Toda ovelha trazida para o sacrifício passava pela porta das ovelhas para poder ser lavada. Todo aquele que quiser ter uma comunhão íntima com Deus precisa passar por Jesus. Não dá para ser pela religião, não dá para ser simplesmente pela leitura bíblica, não dá para ser simplesmente pela compreensão e cumprimento dos mandamentos. É preciso passar por Jesus. Sim. Eu sou a porta. João, às vezes a gente tem a impressão que nossa devocional é a coisa mais chique que a gente pode fazer na experiência cristã. E Jesus quer mais do que a tua devocional. Parabéns pela tua devocional, e não está aqui uma ironia, parabéns pela tua devocional, mas a tua devocional não é suficiente. A nossa intimidade vai para além da nossa vida devocional. Ele quer a nossa vida, não a nossa devocional, ele quer a nossa vida. Façamos o que tivermos que fazer, precisamos fazer nele. O devocional deve ser resultado de uma vida devota. É. E não a nossa vida deve ser resultado do devocional, não é isso? Uhum, sim. O devocional são resultados de vidas. Sim. Glorificamos a Deus não porque somos obrigados a fazer isso, mas porque do nosso ser, de dentro de nós, parte o desejo de glorificá-lo. Então, aquilo que fazemos, não fazemos para sermos cristãos, fazemos porque somos cristãos. Uhum. Aquilo que dizemos a Deus não é porque somos obrigados por uma imposição religiosa, mas é porque de dentro de nós parte, na verdade, e deve partir. O que deve ser feito por espontaneidade, partindo de dentro, e não de fora para dentro. Eu costumo falar sobre a diferença entre a humilhação e a humildade. Até confundimos aquele texto que diz: os humilhados serão exaltados. Não, os humildes, porque a humilhação e a humildade partem do mesmo verbo humilhar, a mesma radiciação, todavia seguem pontos diferentes. A humilhação é algo imposto de fora para dentro sobre ti. A humildade é algo que parte de dentro de ti para fora, atingindo aos outros que estão por perto de ti. Então, aquilo que fazemos, a nosso devocional, deve ser resultado daquilo que já há dentro de nós, do Cristo que habita em nós. Uhum. Amém. Aqui no versículo 11, bispo, é tão interessante porque nos versículos anteriores, Jesus falava que ele era o quê? A porta, né? Uhum. Aqui ele já vem dizendo: eu sou o bom pastor. Uhum. Ele é a porta e agora não basta ser a porta, ele também é o que cuida. Ele também é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é o tudo. Ele é tudo. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá mais valor às ovelhas que a si mesmo e se sacrifica, se for necessário. O empregado não. O empregado não é um pastor de verdade. As ovelhas nada significam para ele. Ele vê o lobo e se aproximar e sai em disparada, deixando as ovelhas desprotegidas. Ele está ali apenas por dinheiro. As ovelhas nada representam para ele. Olha, bispo. Sim, porque aqui eles estão cumprindo uma profissão, não estão seguindo uma vocação. Uhum. Eles são profissionais. Profissionais. Há alguma versão que diga os mercenários, né? Uhum. Porque mercenas eram aqueles que trabalhavam por dinheiro, né? Por dinheiro, e isso, bispo, tem sido assim, no tempo de hoje, muitas igrejas que têm ficado sem os seus pastores, justamente porque se tratava naquele papel, daquela função, como emprego. E quando faltou ali o pagamento, faltou ali, né, as coisas que bancavam aquela despesa, a igreja está sem pastor, está uma igreja sozinha, né, as ovelhas estão ali daquele jeito, sem cuidado, né, e o pastor foi embora. Então, essa igreja, eu li isso aqui,
me veio logo essa igreja que está passando por essa dificuldade. E com isso o lobo vai entrando, né? Que o lobo está por ali, rodeando, né, essas ovelhinhas que estão sem cuidado, que estão ali fragilizadas, estão sem nutrição, sem pasto, né? Porque o seu pastor foi embora, ou seja, aquela pessoa que eles acreditavam que era um pastor, deixou as ovelhinhas sozinha. Sim. Anos atrás, Lloyd e João, eu fui pregar numa igreja histórica na minha cidade natal. E o pastor, muito honesto, muito sincero, me disse assim: eu estou pastor dessa igreja, mas eu sou advogado. Eu sou advogado e estou pastor. O que ele estava me dizendo era sobre sua profissão e sua vocação. A vocação dele era advocatícia e a profissão dele era o pastorado. Porque a coisa mais importante... Lembra que Jesus diz, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, voca, né? Palavra é voca, voca. Vocação nasce daqui, da palavra que guia a nossa vida. Ele estava sendo honesto e não estou ironizando a fala dele. Eu só estou sublinhando aquilo que Jesus disse aqui. O empregado, ele vai cumprir o seu papel por causa do dinheiro. E não tem nenhum problema nisso. Jesus não está censurando os caras. Ok? Ele está dizendo, tem esses caras que são profissionais. Assim como, no meu ponto de vista, há profissionais do púlpito e há os que são vocacionados, não é? Aqueles que têm a vocação de apacentar, não só de pregar, mas de apacentar. As pessoas importam muito para eles. E aqueles que estão ali por uma questão de profissão. É habilidoso, é capaz de fazer com habilidade, mas não está disposto a dar a sua vida pelas ovelhas. É como Jesus disse, o bom pastor, o pastor de verdade, ele fala aqui, pastor de verdade, dá mais valor às ovelhas que a si mesmo e se sacrifica se for necessário. Vamos aqui ver um fato. Sim, se sacrifica se for necessário. Vamos aqui ver um fato histórico conhecido entre a gente e todos aqueles que leem a Bíblia. Davi era um menino de 14 anos, pastor de ovelhas insignificantes. Ovelhas malhadas. Por que ovelhas malhadas? As ovelhas malhadas não produziam lã. E o caro não era a carne das ovelhas, e sim a sua lã. Comercialmente, elas tinham muito mais valor do que a própria carne. Davi era um pastor de ovelhas malhadas. Um menino de 14 anos que se expõe a lutar com um urso para arrancar das suas garras uma ovelha. É isso que Jesus Cristo está dizendo aqui. Ele se arrisca. Ele dá a sua própria vida pelas ovelhas. Quando, na verdade, o seu amor está ali. Porque o que se percebe é que não era o valor de uma ovelha. Talvez alguém dissesse, rapaz, deixa, não te arrisca, porque não vale a pena tu arriscar a tua vida. Mas a vocação com que ele cuidava foi vista por Deus e levou ele a cuidar de quê? Da nação de Israel. Por quê? Porque era um homem que dava a sua vida pela sua profissão ou por aquilo que ele estava ocupado. João, se o cara é capaz de dar a vida por uma ovelha, o que não fará por uma nação? Por uma nação. E não foram poucos os embates de Davi. Lembra que Davi, para escapar da sua própria vida, ele vai a Aquis, rei de Gate, se faz de louco, para poder preservar a sua vida, porque ele tinha um objetivo. Davi não se sentiu humilhado quando ele reinou 6 anos em Hebrom, sem reinar em todo Israel. Ele sabia da sua vocação. Ele tinha certeza da sua vocação. E por isso, o texto resume dizendo, morreu Davi velho e farto de dias. É assim que acontece com aqueles que têm uma vocação ou que dão valor à vocação a que foi chamado. E Paulo fala disso.
dar valor à vocação a que fomos chamados. Então Jesus está falando desse pastor que arrisca, que dá a sua vida, que se expõe, que levanta de madrugada, que valoriza a ovelha a ponto de abrir mão de alguns interesses, um compromisso, mas alguém que precisa da sua atenção, alguém que precisa, uma ovelha que está precisando. Eu lembro, eu saí um dia desse com a minha esposa, fomos até Santa Inês visitar uma família, porque sabíamos que eles estavam em aperto, em dificuldade, haviam perdido um genro por suicídio, havia um filho se querendo suicidar-se. A gente deixou qualquer compromisso e vai lá, por quê? Porque as ovelhas são necessárias, são importantes. Não eram ovelhas da nossa igreja, eram irmãos nossos que nós conhecemos. E não obstante ser ovelha da tua igreja, se é do aprisco de Deus, se você não vai entrar em conflito com o seu pastor, é pertinente você socorrê-la? Vá, faça, porque isso é visto lá no céu. Amém. Sim, verdade, João. A gente não é trabalhador, a gente tem uma vocação. E por nossa vocação, a gente é capaz de correr alguns riscos, né? Por aquela ovelha que está sendo, de alguma forma, perseguida, estando em perigo. É bom lembrar que se a gente tem essas fronteiras denominacionais hoje, essas fronteiras não devem existir aos olhos de Deus, não é? É um aprisco só. Tem mais de 100 ovelhas, mas é um aprisco só. E a gente está sempre pronto para socorrer aqueles que estão em perigo e buscam ajuda, e a gente pode socorrer, né? Eu louvo a Deus por essa liberdade, por esse não cerceamento que existe na Igreja da Colheita, de podermos socorrer ovelha de qualquer pessoa. Isso não são poucas as que chegam na nossa casa, que não são do aprisco Colheita, mas que vão buscar uma orientação, vão buscar apoio, vão buscar socorro financeiro, vão buscar socorro, acolhimento na nossa casa. E Deus tem nos dado esse coração aberto pela vocação que Ele nos chamou. Eu louvo a Deus pela minha esposa, que tem um coração muito maior do que o meu. Como pastora, ela tem dedicação. Eu fico feliz por isso, não estou aqui falando ou aparecendo, mas estou querendo pegar o que Jesus disse: o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Essa deve ser a conduta daqueles que são vocacionados para pastorear. Amém. Tem que gostar de gente para pastorear, né? Tem que gostar de gente, tem que amar pessoas. Sim. E não são as pessoas boazinhas, são qualquer pessoa. Porque cada ovelhinha daquela tem um cheiro, né? Tem uma patinha diferente, alguma coisa, né? Cada ovelhinha é diferente, né, pastor João? O senhor que conhece muito bem, sempre está lidando, está na casa das ovelhas ali, né? Sempre contando alguns testemunhos sobre essas ovelhas, né? E tem cheiro diferente, muitas vezes tem um mé diferente, né? O bispo costuma de fazer mé. Dá um um bom balido. Porque assim, tem ovelhas complicadas, traumatizadas. Como é complicado, né? Bispo. A voz é uma voz de sofrimento, uma voz que reproduz os traumas, as dores, as fraturas internas pelas quais passou. Então, às vezes, preciso de um pouco mais de atenção, não é? Não é de mimozinho, mas de um pouco mais de atenção, porque aquele balido vem de uma alma que notoriamente é sofrida, né? Ela abre a boca e a gente vê o sofrimento estampado no discurso dela, né? O balido dela é um balido de gente que sofreu. Então, assim, umas vão dar mais trabalho que outras, né? Outras são leves, tranquilas, já aprenderam o caminho, né? Já discernem a voz do pastor, mas tem outras que são meio surdinhas, não ouve direito, tem muito ruído interno, não consegue ouvir. Além do que você está falando, eu fiquei lembrando, há muita gente que está morrendo nos hospitais e almeja pela presença de um pastor, de um amigo.
Eles querem apenas morrer felizes e saber que ele foi visitado por alguém a quem ele tanto estimou. E por que, como temos pecado em não termos visitado, em não termos procurado pessoas que estão nesse estado? Já está morrendo, não interessa, ele quer morrer feliz, ele quer morrer alegre, ele quer saber que ele foi estimado, ele quer saber que ele foi pastoreado. E o pastoreio muitas vezes não requer uma cura, requer apenas um alento para que ele descanse em paz. Eu tenho visto isso e sei que é necessário. Então, trabalhamos enquanto é dia, porque a noite vem, enquanto ninguém mais pode trabalhar. Então, enquanto o sol brilha, vamos lá, né? Vamos arregaçar nossa manga e fazermos aquilo que nós temos para fazer, né? Fica tão mais leve. Às vezes a gente se sente cansado, mas não desanimado, né? Às vezes sozinho, mas nunca nos falta o amigo. Desalentado, mas não desamparados, não é? Ele sempre vai estar ali para que o nosso serviço aos santos seja feito com bravura, com brandura, Amém. Com docilidade, né? Mas vamos tomar um cafezinho ali, gente? E a gente volta já já para o quarto e último episódio. Olá, gente, estamos para terminar o programa de hoje, porque este é o quarto e último episódio, mas tem muita água para correr debaixo da ponte ainda por aqui. Café rolando? Café rolando, um suco de tamarindo, uns ovinhos cozidos, e nós vamos que vamos, né? Nós já estamos aqui no versículo 14 do capítulo 10, quando Jesus ainda está sustentando sua fala, dizendo coisas preciosas para serem guardadas no coração. E nós vamos lá proceder à leitura do verso 14, né, Loide? Onde Jesus diz: eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Da mesma forma, o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Tenho mais consideração pelas ovelhas que por mim mesmo. Sacrifico-me se for necessário. Vocês também precisam saber que tenho outras ovelhas, além das que estão aqui neste aprisco. Preciso trazê-las e ajuntá-las também. Elas também reconhecerão minha voz. Então haverá um único rebanho e um só pastor. É por isto que o Pai me ama, porque entrego a minha vida de livre vontade. Assim sou livre para reavê-la. Ninguém a toma de mim. Eu a entrego porque quero. Tenho direito de entregá-la, mas também de reavê-la. Recebi essa autoridade do meu Pai. Esse discurso provocou outra divisão entre os judeus. Alguns diziam: ele é maluco. Está na cara que não tem juízo. Por que perder tempo em ouvi-lo? Outros não estavam assim tão seguros. Essas não são palavras de um louco. Por acaso, um louco pode abrir os olhos de um cego? Muito bem, vamos parar aqui. Dizem que sou louco por eu ser assim. Olha, esta palavra de Jesus é uma das palavras que ultimamente eu tenho refletido muito. Quando ele diz: a minha vida ninguém a tira de mim, eu é que a dou liberalmente, a dou e a tomo de volta, e essa autoridade eu recebi do meu Pai, isso me faz refletir nas nossas próprias experiências de vida. João, sabe o que é que acaba com a gente? É tirarem de nós o que nós não queremos dar. Jesus diz: eu dou até a minha vida, liberalmente. Eu a dou, ninguém a tira de mim. Uma das grandes tragédias sociais que a gente encontra hoje, no tempo presente, é viver uma vida que é tirada de nós o tempo inteiro. Tipo, eu não consigo ser eu porque tiram de mim as minhas escolhas, as minhas decisões. Jesus diz: não, ninguém tira de mim o que eu não quero dar. Eu é que a dou liberalmente. Eu a dou e a tomo de volta. Sabe, essa coisa de retomar a vida de volta é uma questão de autoridade. Quando ele diz que esta autoridade ele recebeu do Pai,
É preciso ter autoridade para retomar a nossa vida quando nós damos a nossa vida e a nossa vida não é valorizada. Quando a vida que nós estamos dando, ela está sendo perdida. Reavê-la é uma questão de autoridade e nem todo mundo que eu conheço tem essa autoridade de reaver a sua vida, de tomar a sua vida de volta. Elas se deixam perder, elas vão se perdendo porque não conseguem recuperar a sua vida de volta. Estou até entendendo que Jesus está falando da sua ressurreição. Está implícito aqui, mas posso entender isso. Mas eu também fico pensando que às vezes a gente vai morrendo mortes e não consegue reaver a própria vida. Ter o controle, a gente vai se perdendo. E quando procura a sua vida, ela já não está mais ali. Tiraram de nós o que nós não queríamos dar. Porque não soubemos governar a nossa vida, não soubemos dizer não. Não soubemos dizer sim quando sim, nem não quando não. E a vida vai ficando infernal quando isso acontece. Jesus já tinha dito isso, né? Que o teu sim seja sim, o teu não seja não. O que passa disso vem do maligno, ou seja, a vida vai virar um inferno. Inferno, caos. É triste ver pessoas que não conseguem mais retomar a sua vida, porque perderam a autoridade sobre sua própria vida, João. Essa autoridade, esse direito, esse poder, não está na justiça, não está nas ideologias, está na liberdade consigo mesmo. Lembra que Jesus, instruindo os judeus, ele diz assim: se alguém tenta tomar a tua capa, dá a camisa. Ou seja, tenha liberdade para saber a hora de dar, a hora de liberar aquilo que vai te gerar confusão. Se alguém te obriga a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Isso é liberdade, é autoridade. Uma das piores coisas é aquilo que você disse, alguém querer nos tirar aquilo que nós não queremos dar. E muitas vezes não queremos dar pelo nosso egoísmo, pela nossa falta de liberdade, pela nossa falta de conhecimento, pela nossa falta de liberalismo com nós mesmos. Não queremos dar, e quando nos tiram, nós nos sentimos oprimidos, coagidos, quando nós podíamos nos sentir livres. Basta não termos por precioso aquilo que não é precioso em nossa vida. E muitas vezes nós temos por precioso coisas que não são preciosas, coisas que podem ser liberadas, que podem ser soltas da nossa vida e que até nos promovem a liberdade ao caminhar com liberalidade, com liberdade, com leveza. E assim eu entendo, né? E Jesus diz: eu não tenho problema nenhum, porque essa vida que vocês que eu libero para me tirarem, eu tenho autoridade para repor de novo, para recomeçar. Agora, João, acho que havemos de convir que se reposicionar não é uma coisa muito fácil para muitos. O reposicionamento, tomar a vida de volta, né? Há pessoas que elas não sabem se pôr na vida. Se pôr. Então, elas tomam uma medida mais drástica, mais enérgica, elas se impõem. A imposição, ou se impor na vida, requer muito mais energia, muito mais desgaste, muito mais grosseria do que simplesmente se pôr. Porque não sabem se pôr, elas precisam se impor. Quando já não tem mais jeito de nada, elas acabam se impondo. Quando tudo que elas precisavam era se pôr, se posicionar. Porque o reposicionamento, às vezes, é difícil mesmo. Porque já tem muita água corrida. Então, retomar vai requerer de mim exercícios que talvez eu não saiba fazer. Adaptações, contornos, ressignificações, que talvez me custem muito. Então, seguir esse rumo de Jesus, e essa palavra, ela tem estado dentro de mim, né? A minha vida ninguém a tira de mim, eu é que a dou liberalmente, eu a dou e a
tomo, a dou e a tomo. Sabe, às vezes retomar é o papel que a gente precisa para a gente não se perder da gente. Porque há coisas de nós que nós não deveríamos dar. Não deveríamos. Há coisas que pertencem ao nosso eu, à nossa identidade. E quando a gente abre mão daquele fator identificatório de nós mesmos, a gente vai se perdendo da gente. Quando a gente dá liberalmente, a gente não se perde da gente, como disse o pastor João ainda há pouquinho. Quando a gente dá liberalmente, a gente não se perde da gente. Mas quando a gente deixa arrancarem de nós o que nós não queremos dar, isso vai causando um prejuízo terrível nessa economia das emoções. Vai me arrancando de mim. A pessoa se sente roubada, né, bispo? Sim, sim. Roubada, lesionada, sim, exatamente. Cheia de traumas. Vai percorrendo a vida cheia de feridas, de traumas, despedaçadas, né? Despedaçadas. Sim. Sim, é verdade, Loide. Então, assim, é preciso a gente parar para entender que no movimento da vida a gente precisa ter autoridade para dar e para retomar. Se há abuso, retome. Se não cabe, retome. Se reposicione. Antes que você saia tão ferido e lesionado que você não tenha mais condições de retomar, a sua vida já está perdida. Quando a gente descobre isso, a gente já tem pouco para viver. Mas o pior ainda é quando a gente não consegue nunca descobrir esse movimento da vida. Qual movimento? O movimento de retomá-la quando ela está sendo perdida, está sendo desperdiçada. Há coisas que a gente dá que é um desperdício e a gente se vê em apuros para retomar. Enquanto que Jesus diz, eu tenho poder para retomar a minha vida, para tomá-la de volta. É isso que faz com que a gente viva de verdade, sem medo de viver, sem medo de dar. João, na caminhada cristã atual, a gente vive tão decepcionado com as pessoas que estão roubando de nós coisas que não deveriam tocar, mas estão furtando de nós, que é uma tragédia. Muitos estão chegando ao final da sua vida arruinados, não é? Consumidos. Quem disse isso morre aos 33 anos dizendo está consumado. E às vezes a gente chega aos 90 dizendo estou consumido, porque não conseguiu consumar coisa nenhuma na sua vida, né? Eu costumo traçar um paralelo entre a vida de Davi e a de Saul. Saul morreu, conforme acredita-se, por suicídio numa tragédia. Davi morreu velho e farto de dias. Ambos governavam a mesma nação. Ambos cuidavam do mesmo povo. Qual era a diferença entre a vida de um e a vida de outro? Davi soube viver a sua vida. Nós já falamos aqui, de início, ele expôs a sua vida contra um lobo, contra um urso. Enquanto isso, a gente não via nenhuma exposição e nenhum equilíbrio. A gente pega um Saul, que para ser escolhido rei foi achado entre as bagagens, escondido. João, desculpe, cara, eu vou te atropelar. Fique à vontade, era isso mesmo. Porque você deixou a bola na marca do pênalti aqui. Gente que é descoberta, escondida atrás das bagagens que traz, não é gente que a gente pode confiar, João. Gente que nunca se expõe, gente que não é como um grão de trigo disposto a cair na terra morrer para nascer de novo. Gente que vive... Rapaz, acho que eu vou até pregar domingo que vem essa mensagem. Gente que vive escondida atrás de bagagens que traz, gente que tem medo de se apresentar, tem medo de se pronunciar, gente que está sempre colocando coisas na frente para disfarçar. É gente que a gente não pode confiar, a gente pode tentar, mas não pode confiar, porque é gente que não se apresenta,
Gente que quando vê o perigo tem sempre uma bagagem para voltar e se esconder atrás dessa bagagem. Ou fica aguardando que apareça um Davi para socorrê-lo da afronta do Golias. Sim, mas aí é que aparece Davi e Saul desaparece, né, Mas não, companheiro? Há pessoas, como você disse, vivem escondidas atrás das bagagens e vivem sempre a cata de um Davi para livrá-lo da afronta de um filisteu. A gente que vive, infelizmente, a gente não está aqui querendo macular ninguém, mas a realidade é muito clara. A gente que vive escondido por trás das bagagens, apresenta uma mensagem por trás da sua teologia, da sua voz impostada, mas não tem atitudes. Na verdade, nós falamos ainda agora de pastores que arriscam a sua vida, que expõem a sua vida para salvar uma ovelha. Lamentavelmente, nós temos aqueles que se escondem atrás do bom sermão que podem fazer, da grande igreja em que conseguiram juntar, e não do seu feito. E, infelizmente ou lamentavelmente, ainda se avalia hoje o ministério de um homem por conta do tamanho do volume da igreja em que ele dirige. João, eu acho que é Freud quem diz assim: das suas vulnerabilidades virá a sua força. Gente que se esconde atrás da bagagem não é gente que é vulnerável. É covarde. É covarde. As nossas vulnerabilidades... Lembro que eu brinco dizendo que todo super-homem carrega uma criptonita no bolso. Não admitir que a criptonita te humanize é um perigo para todos nós, ficar negando as criptonitas que carregamos no nosso bolso. A gente só consegue mudar as coisas quando a gente reconhece que é possível que a gente se machuque nessa fragilidade da gente. Mas isso treina a gente. Então, nossas vulnerabilidades, elas nos humanizam. E nem podem nos tornar covardes. João, não é aqui que Paulo diz sobre espinho na carne, não é? Quando Deus diz para ele: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. A minha graça te basta. Sim, e ele chega à conclusão: quando estou fraco, aí é que sou forte. Porque nossas vulnerabilidades, elas nos fazem pessoas fortes, humanos de verdade, segundo a humanidade de Cristo. Então nos parecemos com Deus. Quando essa humanidade, segundo Cristo, é revelada em cada um de nós. Não uma humanidade pecaminosa ou pecadora. Não que não sejamos isso, mas muitas vezes nos sentimos humanos quando estamos sujos, quando estamos cometendo atos desabonáveis, né? Sim. Aí queremos nos sentir humanos. Não, a nossa humanidade não deve ser sentida dessa natureza. Aí essa é a humanidade pecaminosa. Mas a nossa humanidade de ser humano, de ser gente, de ser... Uma humanidade dependente. Segundo Romanos 8, 28, 29, né? Cujo modelo é Cristo, né? Cujo modelo é Cristo. Uma criação segundo Cristo. Eu sou dependente dele, mas estou pronto para fazer aquilo que ele quer que eu faça: ressuscitar mortos, limpar leprosos, mudar situações, mudar comunidades, mudar famílias. A minha humanidade, eu não vou lá na minha humanidade, mas na minha humanidade submissa a Cristo, para ser usada por ele. Sim, verdade, cara. Verdade. Coisa linda que a gente leu agora. Coisa linda, né? Maravilhoso. Quando eu me coloco essa fragilidade, essa fraqueza, essa vulnerabilidade diante do Senhor, aí que está a minha força, né? Sim, minha força vem dos meus espinhos. Vem, justamente, aí que vem a minha força. Que coisa incrível, né? Quando a palavra de Deus ela vem assim, de uma forma revelada para a gente. Incrível. Era difícil desses homens entenderem esse evangelho. Claro, muito difícil. Porque muitas vezes a gente fica presa, né? Nessa fala que o Senhor agora deu essa fala faz a gente ficar refletindo, e eu quero ir para casa com essa fala. Eu quero refletir mais sobre ela. Uma vez o bispo perguntou assim: Loide, por que a comunidade algumas vezes fica calada? Aí eu disse: bispo, eu creio que seja refletindo a sua fala. Né? Porque muitas vezes tem uma fala que é tão profunda que a gente quer parar
e refletir sobre ela, sabe? E aquilo vai entrando na gente, a palavra de Deus entrando, cortando, separando, entendeu? Um eu que não era eu. Sim. Né? E foi essa fala agora para mim. Essa fala de Jesus, ela não passou desapercebida diante dos que ouviam. Veja o que ele diz aqui no versículo, que eles dizem no versículo 21. Outros diziam, estas palavras não são de um endemoniado. Pode, porventura, um endemoniado abrir os olhos a um cego? Isso. A palavra não passou desapercebida, Sim. não escorregou. Foi isso que aconteceu comigo agora, entendeu? A palavra gerou algo, sabe? Uns, mas isso é um louco, outro não é. Porque o que ele está falando agora causou um efeito dentro de mim tremendo, não. Isso não é palavra de alguém que está, louco, de jeito nenhum. Quer dizer, causou um efeito ali dentro daqueles homens, né? Então, foi o que aconteceu comigo agora. A palavra veio e causou um efeito dentro de mim. É que, às vezes, Lloyd, há fenômenos que não são explosivos, eles são implosivos. Né? Eles explodem para dentro. Nesses fenômenos implosivos, desculpe aqui cortar, mas eu era menino empolgado pregando o Evangelho, e eu era pastor numa igreja, e eu era muito eufórico, né? Havia muita euforia naquela juventude, no viço daquela juventude. E a igreja vibrava com as coisas que eu falava, né? E eles eram espontâneos, eles ficavam de pé, aplaudiam, assoviavam, era um alvoroço, às vezes, no culto, né? E aquilo me empolgava, né? Eu acho que era um eu recalcado manifesto ali na pregação. E aí, um dia, eu vi um casal que estava lá no culto, com essa condição de aplaudir o que estava sendo dito, de assoviar. Eu fui o último a sair da nave e desci uma escadinha que dava para o piso mais baixo, e isso dava para o portão de saída do terreno da igreja. E esse casal estava discutindo horrores lá, quase um dando no outro. Eu fiquei com tanta vergonha que eu subi devagarzinho para a casa administrativa e disse: Jesus, que loucura é essa? Ele disse: é a mensagem que você está pregando que está gerando esses crentes emocionais. Provoca euforia, mas muito pouca mudança, né? Sim. Aí eu fui para casa e Deus falou comigo: você está buscando se promover nessas mensagens, ganhar notoriedade. Pregue aquilo que vai mudar a vida deles. Foi nesse dia, João, que eu passei a mudar o nível da minha mensagem. Eu me lembro até, olha, isso tem 30 anos praticamente. Se não tem 30, tem 28, por aí. Eu me lembro da mensagem que eu preguei nesse dia. Foi: filhos desajustados, pais desequilibrados. Foi a mensagem que eu preguei à noite. À noite eu não ouvi um grito, um assovio, uma palma, mas eu vi tantas lágrimas rolando naquele dia, porque eu comecei a tocar em estruturas, sem alegoria, sem enfeite, sem frase de efeito, sem artifícios. E eu me lembro que aquele dia foi o dia que eu mudei a minha proposta de mensagem. Eu não quero mais saber da cor da cueca do sumo sacerdote, se era de linho fino retorcido, se não era. Eu quero ver Cristo manifesto na vida das pessoas e gerando as mudanças necessárias para que elas vivam dias melhores. Não é? É isso. É isso mesmo. Agora, quem de nós, no auge da juventude, já não passou por essa euforia, já não desejou ser aplaudido? É próprio, é inerente da idade da gente. Eu também já passei por isso. Quem começou cedo na vida do Evangelho pregando, já teve esses percalços. Mas graças a Deus que nos dá a sabedoria, dia após dia, a gente entender
Que nem só do pão viverá o homem, né? É verdade. Aquilo que sai da boca de Deus muda a vida da gente. Muda. Verdade. Pastor João, hoje é o 3º domingo do mês de fevereiro. E o pessoal não está ouvindo o barulho aqui, mas lá fora há um café e há muito boa conversa, comunhão, risadas, amizades sendo construídas, gente conversando com gente. Famílias sendo conhecidas, pessoas nos visitando, né? Eu lembro que no café passado estava aí a família do Dr. Hernandes que vieram nos visitar. E a gente quer estender o convite para que você continue vindo estar conosco. E nós já agradecemos aqui aqueles que estiveram conosco hoje, que estão conosco. E vem à noite. A gente quer te abraçar à noite também. E você ouça a mensagem que parte do altar de Deus. Pode ser escondido na bagagem, João. Olha que eu estou muito tendencioso, esse texto me inspirou hoje, Uau, viu? é. Escondidos na bagagem. Uau. Bom, não sei se será, né? Uhum. Mas assim que eu estou pensando hoje, né? Um domingo antes do próximo domingo, que será esse domingo fantástico de comunhão, né, Lloyd? Maravilhoso, né? Domingo de Lembrando alegria, que nós. no próximo domingo nós teremos o batismo e a gente quer a sua presença com a gente. A gente vai mandar o endereço nas redes sociais. Sim, gente, não nos resta mais tempo. Desejamos a todos uma boa semana, feliz domingo e até logo mais às 19 horas, transmitido aqui pela 92, o nosso encontro noturno. Saudações a todos e boníssima semana. Shalom, meus queridos. Shalom.